Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Esse aqui é o nosso canal da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja no Jardim Itaquá, em Itaquaquecetuba. Então, nós estamos representando a nossa escola dominical, nós somos da Assembleia de Deus, com a nossa igreja sede aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. Nós somos do Ministério Noipiranga, ministério esse presidido pelo pastor, o presidente Alcides Fávaro. E a nossa igreja aqui no setor de Itaquaquecetuba está sob a supervisão do pastor André Felipe. Nessa manhã ou hoje nós vamos estudar a lição de número 13 do primeiro trimestre de 2020 da revista de adultos publicada pela CPAD. Essa revista ela tem como título nesse trimestre, então nós estamos estudando o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa lição é uma lição escrita e comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, é a lição número 13 que nós vamos estudar, como já disse, e a lição tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Antes de eu apresentar essa lição, caso seja possível, tenha em mãos a sua revista impressa ou ela mesma em PDF, a sua Bíblia, faça anotações ou em um caderno, ou na agenda, ou no celular, ou no tablet, computador, aonde for mais conveniente para você poder guardar essas informações. Ao final dessa aula, deixe o seu comentário e faça suas perguntas. Caso você não seja possível acompanhar a leitura, não se preocupe, pois eu vou fazer a leitura na minha revista e vou ler as referências bíblicas também. Essa aula terá em média como duração de 45 a 50 minutos e, se for possível, acompanhe até o final, ok? Vamos então à nossa lição. Eu vou começar fazendo a leitura do título da lição, do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe, para você poder ficar totalmente inteirado de tudo aquilo que está registrado na lição de hoje. Então a lição tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Lição 13 tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa porção bíblica se encontra no livro aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13. O texto áureo, ou melhor, a verdade prática da lição de hoje diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi a mais perfeita e o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, nós vamos fazer agora a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de São João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Então, se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou fazer a leitura para você ficar devidamente inteirado e inteirada da leitura base, da porção bíblica base, que é a referência para todos o nosso estudo, esse por título Novo Homem em Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura,
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disto? Na verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não vos crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa foi a nossa leitura, que serve de base para a gente comentar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Bem, então, quando a gente está falando de homem, quando a Bíblia está falando de homem, o que ela está falando na verdade? Está falando aqui de qualquer ser humano. Quando a Bíblia fala do homem, ela está falando de qualquer ser humano. A Bíblia está falando então de pessoa, está falando sobre uma pessoa ou sobre as pessoas. E esse novo homem que a Bíblia diz, tanto pode ser o homem ou pode ser a mulher, homem ou pode ser a mulher. Então, quando a Bíblia diz sobre o novo homem, quando ela está falando sobre o novo homem em Jesus Cristo, está falando de qualquer ser humano, está falando sobre qualquer pessoa, e essa pessoa pode ser homem e pode ser mulher. Eu só queria voltar um pouquinho na nossa verdade prática. A verdade prática diz: em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Então, na verdade, o que eu quero perguntar para os irmãos? Eu quero perguntar para você, e o que você me diria? Está bem aqui a minha pergunta. O que eu quero perguntar é o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual? Então, a pergunta está aqui, né? Vamos lá. Essa é a pergunta que eu li e que eu quero que os irmãos, você que está acompanhando essa lição, me responda. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O que você me responderia? Se é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Sim ou não? Ok, nós vamos entrar dentro de alguns minutos dentro do comentário da nossa lição e você vai obter essa resposta. Então, o que significa e o que nós vamos ver sobre esse novo nascimento espiritual do ser humano, esse novo nascimento de uma pessoa, esse novo nascimento de uma mulher? É um novo nascimento em Jesus Cristo. Não é um novo nascimento físico, mas sim um novo nascimento espiritual. Então nós vamos ver o quê? Veremos que espiritualmente o homem nasce, espiritualmente esse homem, por Deus, ele torna justo,
espiritualmente esse homem torna santo e uma última etapa que acontecerá na vida dele, esse homem será glorificado. E eu vou procurar, nesses minutos que nós temos desta aula, deixar isso bem claro para os irmãos, baseando-me na leitura da nossa lição. Vamos então ir para a nossa introdução. Então vamos lá. A nossa introdução diz o seguinte, voltando aqui para a gente poder achar esses pontos. A introdução na nossa revista diz o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Que é justamente a minha pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, nós já encontramos aqui uma resposta que, por intermédio do ponto de vista humano, não, mas a Bíblia Sagrada ela vai nos mostrar que sim. Olha só, se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos essa perfeição. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então, dessa forma, o ideal de Deus, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, referindo-se ao próprio Adão, tornou-se possível em seu Filho, Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia de último Adão. Então, nós entraremos nos tópicos e nos itens da lição de hoje. Então, nós veremos realmente que espiritualmente o homem nasce, torna-se justo, torna santo e torna glorificado. Então, vamos ver sobre o novo nascimento do homem. O novo nascimento do homem ou qualquer pessoa, o ser humano, como eu disse lá na nossa introdução. Veja bem, então, o que acontece? Eu quero fazer aqui e vocês me respondam e nós marcaremos aqui com X ou com sinal de certo ao final da nossa aula. Porque o que nós lemos? No textuário nós lemos essas quatro partes. O homem é nascido do sangue e da carne. O homem espiritualmente é nascido de Deus. O homem é nascido da água. O homem é nascido do Espírito Santo. Mas vamos ver tudo isso aqui nesse primeiro tópico para a gente entender a questão de ser nascido do sangue e da carne ou não, se é nascido de Deus, se é nascido da água, se é nascido do Espírito. E eu vou voltar aqui então à nossa leitura. Vamos lá. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Primeiro item, nascido não do sangue nem da carne. Nascido não do sangue nem da carne. No prefácio do seu evangelho, no seu livro, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas ele é gerado de Deus e nós vamos ver isso nas Sagradas Escrituras. Então nós acabamos de descobrir que ele não é gerado nem do sangue, nem da carne. O que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 12? A palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 12 e no versículo 13. Mas a todos quanto receberam, todos que receberam a Jesus Cristo, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O versículo 13 vai dizer, aos quais
não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, não nasceu da carne, nem nasceu do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. E esse versículo, ele já nos dá a resposta da próxima pergunta. Nascido do sangue e da carne, nós vimos que não. Mas nascido de Deus, então o versículo finaliza que não foi nascido nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nascido de Deus. Então, o homem, no novo nascimento, ele nasceu de Deus. Vamos adiante. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. Então esse renascimento, ele se dá não por causa da nossa capacidade, não por causa dos nossos méritos, não por causa dos nossos feitos, ou esse novo nascimento o homem passa a ter por causa de algo que ele fez e se torna merecedor, então, desse novo nascimento. Na verdade, esse novo nascimento, ele é possível por causa dos méritos de Jesus Cristo. Foi ele que despiu da sua glória, foi ele que veio à terra, nasceu como qualquer ser humano nasceu, foi concebido como qualquer ser humano é concebido. A sua mãe, Maria, passou então o período de gestação, como qualquer mulher passa. Ele nasceu numa condição de humildade, como nós conhecemos a história, cresceu entre os homens e o que acontece? Entregou a sua vida a favor dos homens, foi morto, foi pendurado no madeiro. Então, o que acontece? Ele ressuscitou. Então, todos os méritos desse novo nascimento, ele é atribuído a Jesus Cristo e não a qualquer esforço humano. Vamos ver aqui a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. É o milagre mais expressivo de Deus, que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo, a comunhão plena com o Pai Celeste. Então veja, nós conhecemos a história bíblica que o homem lá no começo, pela desobediência a Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu o vínculo com Deus, ele perdeu esse elo que ele tinha com Deus lá no começo. Pois a palavra de Deus no livro de Gênesis diz que na virada do dia Deus vinha e conversava com Adão. E nós conhecemos pela Bíblia que por causa da desobediência, não vamos entrar aqui na história, todos conhecem, praticamente todos conhecem a história, por causa dessa desobediência, ele rompeu então a sua comunhão, ele rompeu o laço então de amizade com Deus. Então, a partir desse momento, o que acontece? Ele perdeu a comunhão plena com o Pai, né? A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, por intermédio, nesse novo nascimento do homem, nesse novo nascimento da pessoa, por intermédio do Espírito de Deus, a pessoa recebe uma testificação, a pessoa recebe uma confirmação. O Espírito Santo confirma no seu interior que ela é filha de Deus, ou que o homem ou que a mulher são filhos de Deus. Mas isso se dá por intermédio de uma confirmação do Espírito Santo que atua no interior da pessoa no momento em que a pessoa reconhece e recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador. O item 2, nós vamos ler especificamente falando sobre nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, nesse caso no livro de João, como o ato de nascer de Deus. Então, nós estamos vendo aqui, já demos a resposta, que o homem é nascido de Deus. O novo homem
é nascido de Deus. No versículo 12, ainda no primeiro capítulo de João, vai dizer: mas todos quanto receberam, todos quanto aceitaram o sacrifício, o plano de salvação de Deus para a sua vida, a palavra de Deus vai dizer: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então recebe esse título, recebe essa condição de ser filho de Deus, pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras, todo aquele que recebe a Jesus Cristo. E também é preciso crer em Jesus Cristo. A palavra vai dizer: isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Ou seja, essa questão, esse ensino que talvez você tenha ouvido há muito tempo, há vários anos, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu, você ouve esse ensino porque muito antes de tudo vir à existência, que a Bíblia diz que foi elaborado um plano antes da fundação do mundo. Mas como assim, Josué, antes da fundação do mundo, se o homem ainda nem havia sido criado por Deus? Vocês lembram que na aula anterior eu disse sobre um atributo de Deus, que é o atributo da presciência, do conhecimento antecipado de todas as coisas que ainda vão acontecer? Ou seja, antes de Jesus vir à Terra, antes de Deus, antes da Trindade Santa criar o universo, antes deles criarem o mundo, Deus já sabia de todo o passo do homem. Então nós podemos entender na história bíblica, nós podemos entender na narrativa da história da humanidade pela Bíblia, que Deus, ele não é pego de surpresa e nunca foi pego de surpresa e nunca será pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, antes de tudo vir a existir aqui na terra até, Deus já sabia de todo o passo do homem, de tudo quanto o homem faria, e ele já elaborou então um plano de salvação. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Então, o que acontece? Como eu disse, a pessoa perdeu o elo, ela perdeu a comunhão, ela perdeu a companhia, ela perdeu a amizade de Deus a partir do primeiro Adão, a partir de Adão e Eva, quando estavam lá no Jardim do Éden. Essa separação, ela foi sendo replicada para toda a humanidade. Então, todos quanto nasceram depois de Adão e Eva, já nasceram o que a Bíblia chama com a queda, já nasceram com o pecado que é chamado de pecado original, pela desobediência, já nasceram com a sua natureza decaída, já nasceram com a sua natureza afetada, todos nasceram com a sua natureza afetada por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, lá no início de todas as coisas. Vamos ler aqui o item 3. O item 3 vai dizer então que o homem não é nascido nem da carne, nem do sangue, mas nós já vimos que ele é nascido de Deus, e nós vamos ver aqui também que ele é nascido da água. Vamos entender o que é esse nascimento da água. Então nós vamos ver, na verdade, um processo, nós vamos ver um conjunto de ações, nós vamos ver um processo quanto a esse novo nascimento. Então vamos lá, nascido da água. O que é o nascido da água? Vamos lá. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebemos pela fé. Então é necessário que, além da pessoa receber, aceitar o plano de salvação de Deus na vida dela, é um plano de salvação. Então existem várias etapas na conclusão desse plano.
primeiro, o que nós vimos, que é necessário aceitar, nascer de Deus, aceitar o plano de salvação, depois, nascer da água. Esse nascer da água é justamente o batismo em águas. E a nossa leitura diz: o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então é necessário que até o ato de se batizar, até o fato da pessoa decidir pelo batismo, tem que ser uma decisão pela fé. Ela acreditar realmente em toda essa simbologia em torno do batismo nas águas. A palavra de Deus, em Marcos capítulo 16 e versículo 16, ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer continuará condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo, embora é um símbolo, mas existe uma necessidade de crer. Então, a pessoa precisa crer no nascimento por intermédio da água, que é o batismo. Se devidamente, falando ainda do batismo, falando da água, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então, aqui no nosso item 3, a gente conclui que o batismo nas águas não simboliza apenas o nascimento e ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A gente vai finalizar aqui o tópico 3 da seguinte forma: dessa forma cumpre-se o que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu, no caso no seu livro a Tito, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, vamos falar agora da outra parte desse plano de salvação, que é o homem ser nascido também do Espírito. Nascido do Espírito. Então, o que a gente viu aqui? Que além de ser nascido de Deus dentro do plano, nascido da água, que é o batismo por imersão, e por último, nós vamos ver aqui, nascido também do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então veja bem, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então, o que acontece? Como vai acontecer então esse novo nascimento no Espírito? Primeira coisa, o Espírito Santo, ele vai atuar na vida da pessoa. Então, o que acontece? É necessário a atuação do Espírito Santo, Essa atuação do Espírito Santo, ela é feita na pessoa que é ainda pecadora, uma pecadora distanciada. Quando essa pessoa se arrepende e com a atuação do Espírito Santo, com arrependimento, então está aqui o acontecimento de um novo nascimento. Ok? Então, é esse processo. Atuação do Espírito Santo, o pecador arrependido, dá-se então o novo nascimento. No livro de João, no Evangelho de João, nós encontramos a seguinte informação, no capítulo 3, no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne
é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Então aqui a palavra de Deus, concluímos aqui sobre o nascimento do novo homem, nós vamos concluir sobre o nascimento espiritual. Então o que acontece? E quando a pessoa aceita Jesus, acontece um renovo na sua alma e no seu espírito. E isso é refletido no corpo, é refletido no dia a dia, no comportamento da pessoa. Para a gente poder ir para o nosso próximo tópico, então, o que acontece aqui? A pessoa ela vai se tornar nascida de novo, ou ter uma nova vida, vai ter um novo nascimento, quando, primeiro, Deus elaborou um plano de salvação. Então aqui, Deus elaborou o plano de salvação. Essa pessoa, ela aceitou esse plano de salvação, ok? Ela aceitou o plano de salvação. Então ela faz, por intermédio da água, por intermédio do batismo, essa pessoa ela faz uma demonstração. O que é o batismo? Na verdade é uma demonstração. Ela está comprovando a todos, não somente para Deus, que ela realmente é uma pessoa que decidiu aceitar a Jesus Cristo e viver o nascimento. Então, no batismo, ela faz uma demonstração pública. E o Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo, vai acontecer algumas coisas na vida dessa pessoa. Vai acontecer, então, a regeneração. Vai se dar o processo da regeneração. Ok? Então, veja bem, para a gente poder finalizar. Então, a pessoa por que ela é nascida de novo? A partir desse momento, o que vai acontecer na vida da pessoa? A gente vai ver aqui a regeneração, né? Então, a pessoa aceitou a Jesus. Ela vai estar no estado de regeneração, ok? Ela recebeu a atuação do Espírito Santo, né? Como nós vimos aqui. Então a regeneração, ela no momento que ela aceitou a Jesus, passou a ser uma pessoa regenerada. Ela recebeu a atuação do Espírito Santo por ser uma pessoa que estava então, se arrependida de viver uma vida afastada de Deus. Então, a conclusão é igual novo nascimento, ok? O novo nascimento. Então, no novo nascimento está aí a pessoa nascida de Deus, nascida da água e nascida do Espírito. Veja bem, aqui nós entramos num ponto que às vezes para a maioria das pessoas é difícil de compreender e é difícil de aceitar. Porque essa pessoa nasceu de novo. Às vezes você conhece uma pessoa que, o que acontece? Essa pessoa mentia, essa pessoa roubava, essa pessoa ela prostituía, essa pessoa não respeitava pai, ela não respeitava a mãe, ela não respeitava filhos, não respeitava esposa, não respeitava esposo, a pessoa praticava crimes e até vários delitos, né? E essa pessoa ela aparece dizendo agora então que ela é uma pessoa santa, ela é uma pessoa santa, ela aceitou a Jesus Cristo, entendeu todo esse processo de salvação, ou ainda nem entendeu direito, e o que acontece? Ela pega e aceita Jesus Cristo, e agora ela diz, eu sou crente, agora eu sou um cristão, agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma pessoa santa. Qual que é a reação nossa, ou da maioria das pessoas? Espera aí, essa pessoa que mentia, roubava, prostituía, não respeitava pai, não respeitava mãe, a pessoa detestava crente, detestava Deus, agora está dizendo que é uma pessoa santa. Como é que se dá isso? Como é que se aceita uma condição dessa, uma situação dessa?
Nós vamos ver agora no nosso próximo tópico que nós vamos entender sobre a justificação. Para o homem, para a sociedade, para essas pessoas, isso é algo praticamente inaceitável, às vezes até um inconveniente, porque essa pessoa, como diz o ditado, até ontem ela era uma pessoa toda atrapalhada, praticamente uma pessoa perdida, e hoje essa pessoa chega dizendo que ela é uma pessoa santa. O ser humano, ele vai ter essa dificuldade em entender, mas antes que o ser humano entenda, diante de Deus, essa pessoa, ela já entrou num processo que é chamado de justificação. Ou seja, diante de Deus, ela está num estado de uma pessoa justa, de uma pessoa justificada. Vamos ver isso então no nosso segundo tópico. Então, o nosso segundo tópico vai falar sobre a justificação do novo homem. E essa justificação não se dá por aquilo que eu estou vendo, não se dá por aquilo que você está vendo. Essa sua justificação se dá pela fé. Não é uma justificação por vista, mas é uma justificação pela fé. Então, nessa justificação pela fé, nós vamos entender aqui, primeira coisa, a inutilidade da justiça humana. Porque ao nosso olhar, diante dos nossos olhos, pela nossa justiça, espera aí, essa pessoa, depois de ter feito tudo errado na vida, agora ela vem com essa história de que é uma pessoa santa. Então, nós vamos ver a inutilidade da justiça humana. Segundo, nós vamos ver aqui que entra em ação o ensinamento que é a maravilhosa doutrina da justificação. Vamos ver o que é a doutrina da justificação. E em terceiro lugar, nós vamos ver que esse novo homem, ele alcança um status, ele alcança diante de Deus uma condição agora de uma pessoa justa. Vamos então ao nosso segundo tópico. Vamos à nossa leitura. Eu vou ler aqui na minha revista, se você puder acompanhar. Vamos continuar. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Porque é difícil aceitarmos, porque a situação, o contexto daquele homem, daquela pessoa que aceitou a Jesus, e que hoje aparece dizendo para as pessoas que agora eu sou um novo homem, agora eu sou santo, é porque até ontem, até o passado dela, era um passado que nós vimos cheio de injustiça e pecado. Então, essa pessoa, ela precisa de um novo status diante, entre aspas, do tribunal de Deus. Essa pessoa, ela precisa de uma justificação, e essa justificação se dá pela fé. A inutilidade da justiça humana. Bem, nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Então ninguém é salvo porque, mesmo vivendo uma vida de pecado, demonstrou fazer boas ações, demonstrou ser uma boa pessoa com os outros, com o próximo. Não é esse o ponto, não é esse o pilar que dá direito à salvação. A Bíblia diz pra gente, no livro de Efésios, no capítulo 2, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, por meio da fé, não parte do homem, não é um mérito do homem. A Bíblia diz, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa salvação não vem do próprio homem, é um dom de Deus. E o versículo 9 diz o seguinte: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque o homem, por causa dos seus feitos, por causa das suas boas ações, ele pode pensar que ele terá então um direito à salvação por causa desse comportamento doador, voluntário
de ajudar o próximo, mas não é isso que garante a salvação. A Bíblia diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Continuando na nossa leitura, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé, com méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, todos os méritos pelo processo de salvação, repetindo, não é por causa da bondade do homem, não é por causa da ação do homem. Os méritos, aqui nós lemos que méritos perfeitíssimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem merece todo o crédito, quem na verdade tem todo o crédito por causa da nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1. A palavra de Deus diz assim, tem sido, pois, justificados pela fé, ou melhor, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então, o reatar, né, a nova união do homem com Deus não se dá de outra forma se não for por intermédio de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler no livro de Romanos essa porção que, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, o que nós podemos entender aqui? Que, como o próprio Jesus Cristo disse, que Ele era o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai. Primeiramente, vem ao Pai. Jesus Cristo estava dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, qual que é a necessidade do homem? É aceitar a Jesus, e Jesus dá esse direito, por causa de todo o sacrifício, essa pessoa tem o direito de ter acesso a Deus. Somente por Jesus Cristo que o homem tem acesso verdadeiramente a Deus. Somente aceitando a Jesus Cristo. Vamos concluir aqui o nosso o item 1 do tópico 2, sobre o item 1, sobre a justificação do novo nascimento. Então veja bem, a partir desse processo, o novo homem passa a ter o status jurídico, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. E que status jurídico é esse? Em Romanos, ainda no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer, logo muito mais agora, né? Primeiramente nós vimos que, tendo sido justificado pela fé, o homem tem paz com Deus, né? Agora no versículo 9, a gente vai ver, logo muito mais agora, tendo justificado pelo sangue de Jesus, nós seremos por ele salvos da ira. Eu quero usar um minuto aqui para falar o que é esse salvo da ira. Na verdade, a Bíblia, ela é um livro de profecias. Tudo quanto está escrito na Bíblia, desde o começo, lá no livro de Gênesis, que Deus disse que iria acontecer, ora, Ele mesmo dizendo o que aconteceria, ora, usando os profetas. O que acontece? Tudo quanto foi dito na Bíblia, que nós recebemos como a palavra de Deus, que haveria de acontecer, realmente já aconteceu. E existem algumas coisas que estão registradas na Bíblia que ainda vão acontecer. Por exemplo, nós que seguimos a Jesus Cristo, nós entendemos que pela Bíblia, e nós acreditamos, nós aceitamos, que haverá o arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada aos céus, estará habitando com Jesus nos céus. O homem será transformado, esse novo homem será transformado, receberá um novo corpo e estará habitando com Jesus. Então ainda tem o arrebatamento. Após o arrebatamento, inicia-se aqui na terra, porque os salvos foram com Deus para a glória, foram com Jesus para a glória, estão nos céus.
Acredite você ou não acredite, mas nós acreditamos porque está registrado na Bíblia a palavra de Deus, e tudo quanto está registrado até o presente momento já se aconteceu e tem coisas que ainda irão acontecer. Então nós estamos aguardando o arrebatamento, nós estaremos reinando, estaremos um período em festas lá no céu. Aqui na terra, a partir do arrebatamento, inicia-se um período chamado de tribulação. E esse período será um período de muitas dificuldades, de muita tribulação, de muitas calamidades até como nunca visto, né? E o que acontece? Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ele vai resgatar aqueles que aceitaram a Jesus. Então, ainda tem coisas que vão acontecer. Então, quando a gente ler que nós seremos, por Jesus, salvo da ira futura, nós estamos referindo, a Bíblia está se referindo a esse período de grande dificuldade que haverá na terra, de grande tribulação que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Deixe-me ir para o item 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Deus concede-lhe o status de justo. Então essa pessoa, ela agora, o novo homem, ela recebe o status diante de Deus de uma pessoa justa. Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, quando a pessoa aceita Jesus, a palavra de Deus diz que Deus, ele não vai mais se lembrar do passado, não vai mais se lembrar, ele não vai mais levar em conta todos os erros, tudo aquilo que a pessoa cometeu antes de aceitar a Jesus, ok? Então todos os pecados serão apagados. No item 3, o novo homem é justo. O novo homem é justo. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, ou melhor, item 3, a partir dessa conversão, a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus, como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Quase todo mundo conhece a história do ladrão que estava crucificado, um à direita, outro à esquerda de Jesus Cristo, e um deles, enquanto zombava, criticava Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, por que você não desce da cruz e nos salva? Criticando a Jesus, o outro disse para o outro que estava do outro lado de Jesus: como é que pode tu criticar este homem que nada fez? E esse ladrão estava dizendo: nós estamos aqui sendo crucificados porque nós merecemos. E esse que reconhecia o seu erro e via e reconhecia que Jesus Cristo não tinha culpa nenhuma, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E naquele momento Jesus Cristo já justificou aquele homem que morreria. Em seguida, Jesus Cristo disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aquele homem, nos últimos minutos da sua vida, ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador e ele se tornou justo. Ele foi justificado. Amém? Vamos para o nosso último tópico, então. Vamos falar agora sobre a santificação do homem. Veja bem, como se não bastasse essa pessoa, ela ter um novo nascimento, como se não bastasse essa pessoa ser regenerada, como se não bastasse essa pessoa ser justificada, o que acontece? Ela agora recebe uma outra condição, um outro status diante de Deus. Ela recebe o status de santo. Por que santo? Vamos entender. Primeiro, a pessoa se arrepende. Essa pessoa se arrepende.
Esse arrependimento não é uma tristeza, esse arrependimento não é um remorso, esse arrependimento pela palavra de Deus, na verdade é uma conversão. Biblicamente falando, o arrependimento é a pessoa está indo numa direção, ela reconhece que ela não está na direção certa, ela pega, faz uma conversão, ela faz um retorno e começa a andar agora na direção certa. Biblicamente, arrependimento é a conversão. Arrependimento é uma conversão. Deixar de ir para numa direção errada e passar a ir na direção certa. Então essa pessoa se arrepende. Quando ela se arrepende, ela nasce de novo espiritualmente. Essa pessoa, ela é justificada. Nesse novo nascimento, essa pessoa ela é regenerada. A terceira coisa, essa pessoa é santificada. Então a santificação ela é um processo que dura a vida toda. Então, como se já não bastasse os outros benefícios citados em função da salvação, a pessoa recebe esse benefício, uma condição diante de Deus como uma pessoa santa. É por isso que eu disse anteriormente que os nossos semelhantes estranham quando nós dizemos que somos santos. E nós vamos detalhar isso no decorrer desse nosso último tópico. Primeiro, a santificação ela demanda toda a nossa vida. Nós vamos ver a santificação como posicionamento, a santificação como um processo que é um crescimento espiritual e nós vamos ver a santificação como a vontade de Deus. Vamos para a nossa última parte, a nossa aula está indo para o final. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ou seja, até alcançarmos um nível de maturidade espiritual como o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é chamado de estatura de varão perfeito, porque vai acontecendo um crescimento espiritual. Primeiro, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido, o pecador que se converteu, que mudou de direção, passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Porque agora, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia registra no livro de Êxodo, no capítulo 19, e no versículo 5, que a partir do momento que o homem ele reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, a palavra de Deus diz no livro de Êxodo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, porque agora houve um pacto, houve um novo começo entre Deus e o homem. Como ele perdeu esse elo, ele perdeu essa comunhão no Éden, agora ele está numa nova aliança. Deus diz: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Como tudo pertence a Deus, a partir do momento que a pessoa reconhece Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo, passa por esse processo de conversão, deixa de seguir numa direção errada e agora segue a direção rumo aos céus, o que acontece? Deus recebe essa pessoa agora como uma propriedade exclusiva, uma propriedade pessoal de Deus. Então ele passa a cuidar de todas as formas dessa pessoa. O nosso tempo está avançando, estamos concluindo nos próximos minutos então a nossa aula. Então, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Então, posicionalmente, é santo, embora ainda esteja em processo de santificação. Deus já considera essa pessoa santa, mas ela está em um processo de santificação, ok?
então ela passa a ser vista após a conversão como santo por Deus e pela igreja. Vamos ver a santificação do novo homem como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Ou seja, qual que é a promessa? Qual que é a promessa de todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, que procuramos agradar a Deus, que procuramos viver numa vida de santificação? Por quê? Primeiro, uma vida de santificação é aquela vida onde a pessoa procura afastar de todas as práticas que ela sabe que não vai agradar a Deus. E nesse processo de santificação, agora no processo de santificação, à medida que a pessoa vai obedecendo, à medida que a pessoa vai atendendo às ordenanças, os ensinos da palavra de Deus, vai se dando então o seu crescimento espiritual, até que essa pessoa vai atingir um nível, como nós entendemos aqui, até alcançar a estatura do Filho de Deus. Qual que é o nível do Filho de Deus? Qual que é o tamanho do Filho de Deus? A pessoa alcança por intermédio do que ela vai fazendo, que é parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar essa folha e depois eu volto. Vamos simplificar. Por exemplo, a pessoa baseada no ensino da palavra de Deus, ela passa agora a gerar o fruto que é conhecido como fruto do Espírito Santo. Essa pessoa passa a viver uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de mansidão, uma vida de bondade, uma vida de benignidade, uma vida de temperança, que é o domínio próprio, que é o equilíbrio. E tudo isso são partes do fruto gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, essa pessoa espiritualmente ela vai crescendo e chega numa estatura semelhante à estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível, ou seja, é indispensável que a pessoa faça uso e obedeça, observe a Bíblia Sagrada, observe a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos conduz ao ideal cristão. Qual que é o ideal cristão? O ideal cristão é a perfeição e a santidade. Essa perfeição é a maturidade que a pessoa vai alcançando quando ela está caminhando com Jesus, observando os ensinos da palavra de Deus. E ela então alcança a perfeição e a maturidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem tem amor, quando o homem tem paz, quando o homem tem alegria, quando o homem tem bondade, quando o homem tem benignidade e outras qualidades produzidas pelo Espírito Santo, que nós conhecemos como fruto do Espírito, ou seja, essa pessoa ela se torna cada vez mais semelhante com Deus. Não quer dizer que essa pessoa é um Deus, não quer dizer que essa pessoa é um semideus, muito ao contrário. Na verdade, ela se torna semelhante por poder seguir a orientação, seguir os conselhos de Deus que está registrado na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Vamos para o nosso último item. A santificação é a vontade de Deus. A santificação é a vontade de Deus. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Então, é impossível que sejamos um novo homem sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus como seus imitadores. No livro de Coríntios, no livro que Paulo escreveu aos Coríntios, que é o livro aos Coríntios, Paulo estava dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Então, ou seja, imitar aqui é a gente fazer conscientemente
é a gente fazer voluntariamente as mesmas coisas que Jesus fez. Isso é ser um imitador de Jesus e isso é a vontade de Deus, que façamos, que vivamos como Deus gostaria que nós vivêssemos. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. A pessoa, após aceitar a Jesus, ela não vai mais pecar? Sim, ela pode pecar. Ela pode acontecer de pecar, pode acontecer de falhar. Ela entra numa condição que é chamada de pecador redimido. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, carregando em nós a nossa natureza humana, nós estaremos sempre sujeitos ao pecado. Mas a palavra de Deus nos garante, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer que nós seremos justificados, nós seremos perdoados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, vê aqui que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Há uma necessidade de continuarmos expandindo, espalhando, difundindo o ensino da justificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então esse ensino precisa ser transmitido dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, na sociedade, em todos os lugares que Deus, embora o homem se encontre numa vida de injustiça, de pecado, que ele mesmo olha para ele entende que a situação dele, que a condição dele não era a melhor das condições espirituais, então ele precisa entender que diante de Deus ele pode se tornar um novo homem, ele pode ser justificado e ele pode ainda ser santificado. Vamos concluir? A conclusão. Vamos falar algo que vai acontecer quando do arrebatamento da igreja, onde o nosso corpo será glorificado e a nossa estadia terrestre se encerra, nosso corpo será transformado e nós seremos igual, o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus Cristo. Isto é chamado de glorificação. Isso é chamado de glorificação, é o que nós vimos aqui na nossa conclusão. Então vamos ler aqui. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus Cristo é um presente de Deus. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, como eu disse anteriormente, que é o próximo acontecimento que nós estamos esperando, que está profetizado, que está registrado na Bíblia, que vai acontecer, assim como já aconteceram outras coisas. Então, quando do arrebatamento, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Então, no livro de João, ele registrou então essa promessa. João capítulo 3, versículo 2, ou melhor, 1 João, na epístola, na carta de João, 1 João capítulo 3, versículo 2, nós encontramos a seguinte promessa que João registrou. Ele diz: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que nós seremos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, no arrebatamento, quando ele vir buscar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Então nós veremos exatamente como Jesus Cristo é hoje lá na glória. E nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado, nós teremos um corpo santificado, ou melhor, nós teremos um corpo glorificado. Passaremos por um processo de transformação do nosso corpo, nós teremos um corpo então glorificado e seremos como o Senhor Jesus é. Para finalizar,
vimos aqui, sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma promessa, essa é uma profecia e nós estamos aguardando esse dia. Bem, a nossa aula está chegando ao final, ou melhor, chegou ao final. Então, E também nós estamos chegando ao final do nosso primeiro trimestre de 2020. Hoje foi a última lição, a lição de número 13. E eu quero te parabenizar por completar o estudo da lição. Deixa eu te fazer algumas solicitações, um pedido. Se você estiver assistindo pelo YouTube, essa aula pelo YouTube, se inscreva no nosso canal para você poder continuar nos acompanhando, continuar acompanhando as lições da Escola Dominical. Ative as notificações, clique lá no sininho, porque assim você será avisado sempre que um novo conteúdo estiver disponível. E se você estiver assistindo pelo Facebook, curta a nossa aula, deixe o seu comentário e compartilhe essa aula com seus amigos e com seus irmãos, se você achar que vale a pena. Vamos terminar. Bem, eu te espero na próxima aula do segundo trimestre, que já será em seguida a nossa próxima aula, a lição de número 1 do nosso segundo trimestre. Estamos estudando aqui, estaremos estudando a partir de abril de 2020. Então nós estudaremos o tema a Igreja Eleita. Nós temos como tema geral a Igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E eu encerro aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família. Até a nossa próxima aula.